Olá, tudo bem? Eu de volta para mais um vídeo aqui, tá bom? É, Resolvi gravar esse vídeo a respeito das coisas que aconteceram aí no decorrer da minha vida, tá? Especificamente falando de palavra de Deus, de Bíblia Sagrada, de Evangelho e de como me conduzir, né, na época que aceitei a Jesus durante alguns anos e nos tempos de hoje. A palavra é em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer com esse vídeo que isso está no meu coração e dizer o quanto que a gente, como é que eu poderia dizer, se engana com muitas coisas, né? Eu aceitei Jesus há mais de 20 anos atrás, eu já disse isso, numa igreja chamada Comunidade Evangélica de Salinas, na cidade de Salinas, ali no Vale do Jequitinhonha, né? E não era a cidade, minha cidade, a cidade que eu morava, porque eu morava numa cidade chamada Taiobeiras, em Minas também, só que Taiobeiras já é norte de Minas, e Salinas fica ali quase 50 quilômetros depois. E o que eu estou dizendo com isso? Eu só vou resumir aqui, queridos, porque eu já contei que eu cantava em banda, né? Banda, essas bandas, grupos musicais aí. E da minha cidade, eu saí da banda que eu cantava lá e fui para Salinas, para essa outra cidade, e residi ali por algum tempo, por mais ou menos 3 anos e meio, se eu não me engano. E lá, nessa cidade, eu tive a oportunidade de entrar numa igreja, né, chamada Comunidade Evangélica de Salinas, ali eu Jesus naquele lugar, no ano de 97, né, no mês de outubro, se eu não me engano, de 97. Não lembro o dia. E eu estou dizendo isso para você o quê? Ali eu fui apresentado a palavra de Deus, comecei a me apaixonar pela Bíblia Sagrada e ganhei um exemplar, tenho ele até hoje, né? Era bom, eu tô com ele aí, né? Num outro vídeo eu mostro para vocês. É legal mostrar, né? 20 e tantos anos eu tenho a primeira Bíblia que eu ganhei. Li aquilo em coração. E a gente, quando aceita Jesus, a gente ainda é verde, né? A gente não tem conhecimento. Para você ter uma ideia, eu só fui ter conhecimento da teologia propriamente dita, né, a fundo, de uns 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, que eu comecei a ter. Olha para você ver, né, desses anos todos aí, eu nunca tive também interesse, né, porque como músico eu queria tocar, queria fazer louvor, né, tocar violão, tocar bateria, tocar cantar, alegria, então eu não me preocupava muito, lia a Bíblia, né, mas não estudava, né, como deveria. E engraçado que fazendo um apanhado, né, de todos esses anos no Evangelho, eu pude entender o que? A igreja que eu me converti era uma igreja dita pentecostal, certo? Que cria nos dons do Espírito, né? Nas línguas estranhas, né? No mover do Espírito ali, na unção, no sentido de demonstrar isso, né? De forma física, e enfim, e chegou um tempo onde é, a igreja, os pastores eles foram embora e vieram outros pastores aqui de São Paulo, foram lá para Salinas, em Minas, e ali a igreja passou a ser uma igreja batista renovada, né? E a igreja antes, a qual me converti, o pastor, não que ele fosse ligado, mas ele tinha uma liturgia onde ele buscava se parecer com a igreja Sara Nossa Terra. Vocês lembram do Sara Nossa Terra? Ali do grupo Coinonia de Louvor, né? Para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir. Essa música aí é do Koinonia, né? Música muito linda que a gente cantava naquela época. A igreja se parecia muito, né, com a liturgia da Sara Nossa Terra. Só que aí depois de alguns anos veio a Igreja Batista. E a Igreja Batista ali hoje, no que eu entendo, ela era uma igreja neopentecostal. E uma coisa também que na época eu não entendia muito bem, mas a gente, né, absorvia tudo ali que nos era ensinado, né, a gente participou, a igreja ela tinha a questão do o encontro, né, realizava aquele encontro do G12,
né? A igreja em célula, esse negócio para falar células para mim é complicado. E ela abraçou muito isso, ali com o René Terranova, o César Castellanos, que era se não me engano ele era colombiano, acho que era colombiano, né? Ele que teve essa visão e trouxe isso para o Brasil. E ali os nossos líderes abraçaram essa visão e nós estávamos ali todos dentro disso. E, queridos, ali existia a questão da teologia, que hoje eu entendo como a teologia da prosperidade, né? Onde as pessoas, quem conhece, quem é da Universal ou conhece a Universal, sabe que na Universal existe a fogueira santa de Israel, né? E a teologia da prosperidade abarca, né? Todas essas, é, como é que eu posso dizer? Todas essas, meu Deus, me faltou a palavra aqui, igrejas, né? Vou usar o termo igreja, todas essas igrejas, instituições, igrejas, denominações, né? Que tem essa visão de você dar algo, ofertar, essa questão de estar ofertando, né, coisas grandiosas ali, e que Deus vai te abençoar, e é pregado isso, essa questão, né, que Abraão era rico, que Jacó era rico, Isaac, e desse tempo veio se pegando um evangelho, e as igrejas neopentecostais vieram trazendo muito essa questão do, da teoria da prosperidade, né? E teologia, perdão, a teologia da prosperidade. E aí as pessoas abraçaram isso, e as pessoas, né, estavam entregando tudo que tinham, tudo que podiam, crendo que seriam ressarcidas, que seriam, a palavra não é ressarcida, que seriam, né, abençoadas de forma que teriam, né, 3 vezes mais, 7 vezes mais, 100 vezes mais. E foi pregado muito essa questão. As igrejas neopentecostais vieram como uma enxurrada, né, como uma onda forte, tomando isso, e as pessoas abraçando isso. Eu fui uma das pessoas que abracei isso. E eu me lembro que na época eu tinha uma moto, né? E eu estava passando por um momento muito difícil, né? Foi por isso que eu vim para São Paulo. Porque eu estava passando por esse momento difícil, e foi um momento que eu recebi socorro para vir para cá e tive que sair da minha cidade. Não, nunca foi minha intenção, eu nunca tive vontade de sair da minha cidade assim para poder morar definitivamente em um outro lugar, né? Eu queria estar lá, eu gostava de morar ali. Eu sou muito tranquilo, sou muito sossegado, então eu gostava de estar ali. Mas infelizmente, por circunstâncias da vida, eu tive que vir para São Paulo. E o que acontece? Eu vindo para cá, eu lembro que antes, bem antes de decidir vir, eu doei a minha moto, né? Eu tinha uma moto XTZ, no valor ali de R$ 8.000. Eu doei essa moto. E hoje não vou dizer, usar a palavra que eu me arrependo, né? Aquilo foi um momento, foi o que eu criei. O que eu quero dizer com isso não é porque eu tenha arrependido ou que talvez eu tenha feito uma coisa errada. Não, mas aquilo é o que eu entendi, o que eu compreendia. Talvez hoje eu não faria mais da mesma forma pelo entendimento que eu tenho hoje do Evangelho. E infelizmente, hoje temos a teologia coach, que é uma teologia abraçada a essa teologia da prosperidade, aonde não se prega mais o evangelho. Hoje até nas canções você vê, né? Você é o ouro puro de Ofir, né? Você é o top, você é o grande, né? As músicas é Deus elogiando o homem, falando que o homem é maravilhoso, é poderoso, é chique, é fenomenal, né? As canções hoje estão assim, né? E aí apareceram, né? Nós estamos, eu creio que finais dos tempos, alguns pregadores falando, trazendo um outro tipo de palavra, uns falando que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Outros abraçando causas totalmente contrárias ao cristianismo, e se dizem pastores, se dizem cristãos, músicos evangélicos, e eu não entendo, né? Eu não sei se essas pessoas, se elas realmente têm a Bíblia, ou tiveram, né? Talvez não tem mais, e se tem, eu deve estar escrita outra coisa, ou então rasgaram as páginas que tem ensinando ali tomar a cruz, né? E seguir a Jesus, negar a si mesmo, né? Eu conheço o Evangelho onde a gente tem que se negar a nós mesmos, aonde a amizade com o mundo, a inimizade com Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não terás imagem de escultura diante de ti,
né? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, né? A Bíblia que eu tenho fala dessas coisas, mas a teologia coach, né? Vem ensinando que o homem é o centro de tudo, né? O centro das coisas, né? Que é o mais importante, né? Tá tirando Deus do lugar dele e colocando o homem. Então isso é uma teologia perigosa e perigosa, né? A teologia da prosperidade fica ensinando as pessoas a buscarem somente a riqueza. E o que a Bíblia ensina é buscar a Deus, né? É você perder para ganhar. É isso que perder o quê? Perder uma vida aqui totalmente deturpada, bagunçada, né? Para poder alcançar os céus, né? Porque o que tem de melhor e de maior está nos céus, não está aqui na terra. Então a gente tem que se preocupar com as coisas do céu. E aí as pessoas estão se matando, se degladiando aí para poder com as coisas na terra. Eu entendo, queridos, que a gente tem que lutar para a gente ter a nossa casa, o apartamento, o nosso carro, né? Ter o nosso dinheiro, um bom emprego, um bom salário, né? Isso aí não estou dizendo que a gente não tem que ter essas coisas e ter que ter esse desejo, essa luta, essa vontade. O que eu estou dizendo é que quando eu e você aceitamos a Jesus, né, a nossa prioridade muda, a nossa visão tem que mudar, né? Somos nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, né? Nasceu de novo. Então, você precisa ver as coisas com a visão do Evangelho, da Bíblia Sagrada. E como eu descubro isso? Lendo a Bíblia e estudando-a. Eu preciso estudá-la, né? A Bíblia é o único livro que foi feito, não foi feito para ser lido. Ele foi feito para ser examinado, estudado, mastigado e obedecido, praticado, né? Existe muito. Jesus falava sobre isso, fala sobre isso, né? Nos textos sagrados ali, que muitos são ouvintes, mas poucos são os praticantes da palavra. E se a gente não praticar essa palavra, a gente não vai conquistar nada. Então, é preciso tomar-se um cuidado. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão só vivendo de barganha, né? E eu não sei o que você está fazendo na igreja, né? Se você vai com o coração bem intencionado em buscar a Deus, né? Igreja, queridos, não é para a gente ir, para a gente ter oportunidades, para a gente ser visto ou para fazer amigos. Igreja é para a gente servir e adorar a Deus. Esse é o papel da igreja. Eu e você irmos à igreja. É para servir e adorar a Deus. Tá bom? Então, é isso. Esclarecido aí?